Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Meu nome é Tatiana, faço parte da comunidade Jesus Menino, lá de Petrópolis, e tenho a grande honra de estar aqui representando o acampamento juvenil, a qual eu faço parte também, e que eu costumo dizer que é o sangue que corre nas minhas veias, né? Acampamento juvenil foi quem me apresentou Nossa Senhora. E eu vim falar um pouquinho para vocês hoje da intercessão de Nossa Senhora, né? E eu que trouxe, né, a Nossa Senhora de Caná, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por rosa, né? Extremamente. O meu carro é rosa, para vocês terem uma noção, né? Então, assim, quer achar a Tati, acha alguma coisa cor-de-rosa, né? E eu, junto com a Magna, né, nós do acampamento juvenil, fomos passar um acampamento lá em Nossa Senhora dos Remédios, né? E quando estávamos voltando, passamos pela casa da irmã Maria e cheguei lá, tinha uma Nossa Senhora linda cor-de-rosa na estante, né? E eu falei, irmã, ela falou, Tati, eu te amo, mas essa é minha, né? Eu falei, não, eu tenho que achar uma, tem que achar, né? E aí eu fui pesquisando a vida de Nossa Senhora de Caná, né? E hoje eu tenho, ela é minha, de verdade. Ela é minha. Hoje eu consegui, né, encontrar a Nossa Senhora de Caná. Ela está toda restauradinha, porque aonde eu vou pregar, eu levo ela comigo, né? Então ela está sempre viajando comigo. Nossa Senhora de Caná, ela é padroeira da família e dos esposos, né? Então, ela é a padroeira da família. E assim, a história de Nossa Senhora se enquadra muito na minha vida, né? Tanto a de Caná quanto a de Aparecida. Nossa Senhora em si, né? Como nós falávamos ali, Nossa Senhora tem vários títulos, mas é uma pessoa só, né? Então vamos voltar um pouquinho lá na Bodas de Caná, né? Lá na Bodas de Caná, eu vou ler aqui para vocês, é João 2, do 1 ao 11. Eu vou ler rapidinho, que o tempo é curto, tá? 3 dias depois de celebrarem bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhes, Jesus, já não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, isso não compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então aos serventes, faça o que ele vos disser. Ora, acharam-se ali 6 talhas de pedra, para a purificação dos judeus, que continuam, para a qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes, enche as talhas de água. Obrigada. Essa luz já está acabando. Obrigada. Obrigada. É João 2, do 1 ao 11. Jesus ordena-lhes, enchei a talha de água. Eles encheram até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai-lhe o chefe dos serventes. E levaram. E logo que o chefe dos serventes provou, a água tornara vinho. Não sabendo de onde era a água, embora sabendo os serventes, pois tinham tirado a água. Chamou o noivo e disse-lhe, é de costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus que realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e em seus discípulos creram nele. Palavra do Senhor. Então aqui, nessa passagem, a gente pode ver nitidamente a intercessão de Nossa Senhora, né? Jesus, ele poderia simplesmente estalar o dedo, né? E aparecer ali o vinho, não é verdade? Mas Jesus quis precisar de cada um de nós. Ele quis precisar dos servos. Esses servos, eles significam nós. Somos nós esses servos, né? E Maria,
ela chegou, Maria é exemplo de tudo, né? Singeleza, de atenção, né? E ali, em meio àquela festa, Maria teve a atenção de saber que estava acabando o vinho, né? E naquele momento, Maria chegou a Jesus e falou para ele: acabou o vinho, né? E ele responde o quê? Mulher, minha hora ainda não chegou, né? Rude, né, Jesus? Só que não, né? Jesus jamais seria rude, né? Mas Maria, então quando ele se fala, né, mulher, ele quer dizer que a hora dele ainda não chegou. E quando ele se diz mulher, né, ele não diz qualquer mulher, né, ele tinha autoridade para estar falando daquele jeito. E Maria, o que Maria disse, gente? Maria não disse nada para Jesus, né? Não está escrito ali na Bíblia o que Maria disse para Jesus, né? Mas quem é mãe aqui? Quando a gente quer alguma coisa, eu sou mãe também. Quando a gente quer alguma coisa, o que a gente faz, né? A gente olha, né? Só aquele olhar de mãe já diz tudo para o filho, né? Então ela olha com aquele olhar de mãe e automaticamente Jesus já percebe que ali seria o momento dele, né? Então a boda de Caná, ela vem nos dizer que Maria é nossa intercessora, né? Que antecipa o nosso milagre, né? Jesus faz o milagre, não foi Maria que fez o milagre, foi Jesus, né? Mas ela, com seu olhar de mãe, com seu cuidado, com seu pedido, ela disse aos serventes: faça tudo o que ele vos disser, né? E assim, como eu voltando um pouquinho, né? Os serventes, eles representam a cada um de nós, né? Nós, por exemplo, muitas das vezes a gente tem que renunciar a muitas coisas para a gente seguir a Jesus, né? E muitas das vezes, como o João dizia, né? Cristão de supermercado, vai lá, pega o que quer, né? E na verdade não é assim. E aí, os serventes obedeceram a Maria, né? E Maria está aqui para dizer isso para nós: faça tudo o que ele vos disser. Maria não está dizendo faça o que eu disser, né? Maria está intercedendo pelo milagre. Então Maria pede, Maria leva, Maria cuida. E Maria é aquela que, né, novamente eu digo, intercede por nós para que nosso milagre, né, seja antecipado. Então, se você quer muito um milagre, só que a gente tem que perceber também que muitas das nossas vezes são as nossas vontades, né? E a gente não tem que pedir a nossa vontade. A nossa oração tem que ser: Maria, interceda por mim, né, diante do sonho que Deus quer para mim. Porque muitas vezes a gente sonha um sonho que não é de Deus, na verdade. E ele não vai ser realizado, porque Jesus não vai fazer isso com a gente. Ele vai realizar a vontade de Deus na nossa vida, né? E muitas vezes a gente pede, né? E aí a gente fica frustrado porque a gente não recebe. Eu gosto de falar muito, um pequeno testemunho do momento que eu conheci Nossa Senhora de Caná, lá nesse acampamento de Senhora dos Remédios, né? Tinha um rapaz lá, ele era muito bronco, muito fechado, e ele não gostava de falar com ninguém, né? E foi passando o acampamento, foi passando, são 5 dias de acampamento, e o rapaz não se abria. No último dia, eu estava na fila assim com ele para almoçar, ele falou assim para mim: vem cá. Aí eu fui. E eu sou muito brincalhona, muito boba, sabe? Aí ele virou para mim e falou assim: sabe, você é do tipo de pessoa que eu gostaria de colocar no meu cordão e levar para casa. Aí eu peguei e falei: pô, no cordão? Muita gente já falou no chaveiro, bebelô, né, essas coisas. Ele falou: estou falando muito sério. Ele falou para mim. Aí eu falei: tá, desculpa então, né? Aí ele virou para mim e falou assim: olha, você é uma pérola de Deus enviada pela mão de Nossa Senhora para estar junto com a gente aqui na Terra. Eu falei: gente, o que esse rapaz está falando para mim, né? Olha a responsabilidade. E ele ficou me chamando de pérola, sabe? Pérola de Deus, pérola de Deus. E aí, o que era a história desse rapaz? Ele era um usuário de drogas, ele bebia, ele usava muita droga, ele batia nos filhos, ele batia na mulher dentro de casa, né? E ele foi passando o acampamento do meu lado ali, vivendo tudo aquilo. E uma semana passada, que eu já estava na minha casa, eu recebi uma mensagem de uma mulher, né? E essa mulher dizia assim: bom dia, Pérola. Eu falei: ué, quem é essa mulher, né? Aí ela falou assim: olha, o meu nome... Aí falou o nome dela, né? Eu sou esposa da Laércio
E eu gostaria de falar para você que você, né, mudou a vida dele, que você fez com que ele se transformasse. Hoje ele foi procurar ajuda das drogas, ele não está bebendo mais, ele fez uma casinha, né, ela usou esse termo, uma casinha, né, para Nossa Senhora, e aí a gente vai para a Canção Nova e a gente está vivendo uma vida maravilhosa. E eu respondi para ela, e eu vou perguntar para vocês, fui eu quem fiz? Não, não fui eu quem fiz nada. Eu fui aquela serva que levei a água enquanto Jesus fazia a transformação, por intercessão de Nossa Senhora, né? Então, assim, eu vou, né? São testemunhos assim muito bacanas. E eu vou falar um pouquinho. Eu estou correndo porque o tempo é curto. Eu vou falar um pouquinho da minha vida para vocês, né? Com relação a Nossa Senhora. E por que Nossa Senhora de Caná se encaixa muito na minha vida? Porque meu sonho de criança, eu não posso falar desde pequena, porque pequena ainda sou, né? Meu sonho de criança sempre foi casar e construir uma família, porque a minha família era muito o meu pai tinha amante, então aos 7 anos ele separou da minha mãe, então foi muito conturbada a minha infância, né? E aí, aos 5 anos de idade, com 5 anos de idade, 6 anos mais ou menos, eu me lembro nítido que eu tinha visualizações de Satanás. E, gente, eu me lembro, se eu fechar os meus olhos, eu posso visualizar, sabe? Era uma coisa que me dava pânico. Todos os dias que eu ia dormir, eu chorava, porque eu olhava para a porta do quarto, tinha aquela imagem horrorosa, sabe? Velando e rindo para mim, e eu morrendo de medo. Eu não sabia o que era aquilo. E naquela confusão, minha mãe em depressão, meu pai se separando. O meu pai era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E falou para mim assim, olha, o que está acontecendo? E eu contando para o meu pai que eu vi aquilo. A minha mãe não acreditou muito, porque ela estava muito deprimida. E o meu pai, ele acreditou em mim. E ele falou, olha, eu vou te ensinar uma coisa. Pegou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e me deu, com 5, 6 anos mais ou menos. E ele falou para mim assim, olha, todas as vezes que você sentir medo, você reza para ela. Aí me ensinou a rezar a Ave Maria, né? Só que quando eu olhei para aquela imagem, eu tinha muito medo dela. Eu não sabia qual era o meu medo maior, né? Só que eu tinha na consciência que eu tinha que rezar por ela, porque ela que me faria o bem, né? E aí eu comecei a rezar a Ave Maria. Eu me lembro nítido que aquilo foi, desde a primeira Ave Maria, nunca mais eu tive aquela visualização que me botava pânico. Embora eu tinha muito medo da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aí, o meu pai foi embora e aquela imagem ficou comigo. E eu botava ela no cantinho do quarto assim, tipo, me protege, mas eu tenho medo, sabe? E aí eu sabia que todas as vezes que eu tivesse medo, eu entraria, né, em contato com aquela Nossa Senhora, porém com medo, né? Mas eu sabia que ela ia me proteger. E aí o tempo foi passando, meu sonho de criança, né, dentro do meu coração. E eu entrei para um grupo de jovens lá em Petrópolis, tal, de adolescentes, e conheci mais ou menos a Deus assim, mais ou menos, né? E eu arrumei um namorado. Eu tinha 15 anos, eu comecei a namorar com esse rapaz que não acreditava em nada mesmo. E aí o que aconteceu? Chegou um certo ponto que aí eu fui saindo de tudo, fui me afastando e eu engravidei. Eu engravidei com 15 anos. E aí, se a gente parar para pensar, claro que eu não sou nada comparada a Nossa Senhora, mas assim, a história de Nossa Senhora que recebe, né, aquela responsabilidade de ser mãe aos 15 anos, né? Eu estava com aquela responsabilidade nas minhas mãos sozinha. Por quê? Porque a minha mãe, ainda em depressão, meu pai já não sabia mais onde morava, né? Ele queria que eu abortasse, a mãe dele queria que eu abortasse, meu avô estava no hospital entre a vida e a morte, minha mãe cuidando dele, não podia falar com ninguém. E eu falei, e agora? Aí aquela Nossa Senhora estava lá no cantinho. Eu, com medo dela, fui lá e rezei uma Ave Maria, né? E eu não conhecia a história de Nossa Senhora, eu só sabia que eu tinha que rezar para ela. Rezei. E assim, naquele momento eu tive uma força muito grande de saber que eu ia enfrentar o mundo, mas eu teria minha filha, né? Eu disse que eu não ia abortar.
contei para minha mãe. Quando eu contei para minha mãe, eu já estava com 5 meses de gravidez, porque eu esperei fazer 5 meses para ninguém tirar ela de mim. Então eu fiquei 5 meses grávida, sozinha, sem falar com ninguém, né? Escondida mesmo, pequenininha, né? Não aparecia muito. E aí, com 5 meses de gravidez, eu contei para minha mãe. Quando ele descobriu que eu não abortei, que eu estava grávida mesmo, foi assim um caos total, né? Ele começou a fazer pressões psicológicas muito grandes e eu quase perdi a minha filha com 6 meses de gravidez. Eu tive que ficar em repouso absoluto. Eu costumo brincar que eu não podia fazer nada, então eu jogava Sonic, né? Ficava jogando videogame o dia inteiro, né? Uma criança segurando outra criança, né? E assim eu levei a minha gravidez, né? Aí ela nasceu com 9 meses, né? O nome dela é Bárbara, ela nasceu dia 26 de setembro. E aí, quando 26. E aí, o que aconteceu? Quando o pediatra olhou para ela, né? O nome dela ia ser Jéssica, né? E aí, quando o pediatra olhou para ela, falou: como que vai ser o nome dela? Não sei porquê, eu olhei para a cara dela e falei: vai ser Bárbara. Aí ele falou: parabéns, porque sua filha é Bárbara mesmo, né? E aí eu criei a minha filha sozinha, bastante dificuldades, catei latinha na rua, eu fui ser babá, eu fui trabalhar em restaurante, eu fui fazendo o que dava para eu conseguir criar minha filha. Graças a Deus eu consegui, né? Eu me separei dele com 6 anos depois de um relacionamento, porque era muita pressão psicológica e ele me traía muito, ele me humilhava muito, ele fazia com que eu me sentisse assim muito mal, né? E a Nossa Senhora, onde é que estava nesse momento? Lá no cantinho do armário, escondidinha, né? E aí foi passando o tempo, eu fiquei 2 anos sozinha, criando a minha filha, né? Quando a minha filha já tinha aí seus 6 anos, conheci um outro rapaz, comecei a ficar com ele, namorei tudo direitinho. Quando eu tinha 3 anos de namoro, a gente ficou noivo e ele me chamou para ir embora para São Paulo. Eu falei: olha, eu não vou para São Paulo, como é que eu vou largar tudo aqui, né? Vou embora. Não, a gente leva a sua filha, você vai ter emprego, você vai ter tudo lá. A gente depois casa, porque meu sonho era esse, era o casamento na igreja, era tudo aquilo, né? Depois a gente casa, a gente vê direitinho e eu fui. Cheguei lá, com 3 anos, né, já de relacionamento, cheguei lá, não era nada daquilo, né? Eu até comecei a trabalhar, mas aí depois ele me fez perder o emprego. E aí eu descobri que ele fazia algumas coisas muito erradas. E eu quis voltar, quis ir embora para Petrópolis, né? E ele não aceitava o fim daquele relacionamento. E aí começaram discussões muito graves, muito, muito difíceis. E ele começou a me agredir, eu fiquei presa dentro de casa. Então eu sofri pressões psicológicas, pressões físicas, né? Agressões físicas. Fiquei presa dentro da minha própria casa, né? E isso durou 3 anos. Então foram mais 6 anos de um relacionamento, né? Completamente catástrofe, assim. E aí eu me lembro de eu ter chegado lá em São Paulo e ter colocado a minha Nossa Senhora na estante, num outro cantinho. Porque, gente, já tinham passado vários anos. Isso eu já tinha 22 anos. E eu ainda tinha medo de Nossa Senhora, sabe? Embora eu soubesse que todos os momentos que eu precisasse dela, eu ia rezar uma Ave Maria. E naquele momento eu fui lá e rezei uma Ave Maria, né? Falei: Nossa Senhora, eu preciso sair daqui, né? E aí eu conheci uma psicóloga, onde ela me apresentou o esposo dela, que era um policial, e eu consegui sair dessa situação e vim embora. Minha filha estava comigo, minha filha veio embora, ele nunca fez nada com ela, mas ela acabou presenciando tudo isso, né? E aí eu voltei para Petrópolis, eu não tinha mais nada, porque eu tinha comprado uma casa, carro, essas coisas todas, voltei sem nada. Cheguei aqui, arrumei um emprego, onde eu estou lá ainda trabalhando há 10 anos, e aí eu consegui esse emprego, e eu conheci um outro rapaz lá que tinha acabado de perder a mãe, né? E aí eu fui ajudar ele, porque ele tinha perdido a mãe, que isso, que aquilo, não sei o quê. Um tempo depois a gente começou a namorar, ficamos noivos depois de 1 ano. E aí ele falou para mim assim: vamos fazer o seguinte, vamos juntar um dinheiro e aí a gente mora junto, a gente junta esse dinheiro e depois a gente vai e casa, né? Eu cometi o mesmo erro, né? Eu fui, morei com ele, juntei todo o dinheiro, tudo direitinho, ajudei porque a mãe tinha falecido, né?
E depois de 3 anos de um relacionamento que nós juntamos dinheiro para tudo, um belo dia eu cheguei em casa, ele não estava e nem o dinheiro. Ele foi embora levando tudo que nós tínhamos, né? E aí o que aconteceu? Depois disso tudo, eu ainda pensando, né, na Nossa Senhora que estava lá no cantinho. E aí, depois disso tudo, se vocês juntarem, né, eu contei muito rápido, mas se vocês juntarem, né, e juntar os detalhes aí, foram 15 anos. 15 anos nisso, né? E aí o que aconteceu? Eu caí numa depressão muito profunda. Gente, hoje fala-se muito em depressão, né? E só quem passou pela depressão sabe o que é, sabe? Às vezes fica pensando em se matar, mas muitas das vezes não pensa e faz, entendeu? Então foram tentativas de suicídio, várias, né? E aí eu comecei a fazer tratamento psicológico, psiquiátrico. Eu era acompanhada, eu tinha 30 anos, hoje eu tenho 38. Eu tinha 30 anos, eu tinha 29,5 kg. Porque o que acontece? Eu tive anorexia, né, por causa da depressão. Eu não conseguia comer, mas eu tinha que me alimentar e era uma confusão danada. Era um cardiologista, um psiquiatra, um psicólogo, uma nutricionista, já falei, né? Uma nutricionista e um neurologista. Eram 5 médicos me acompanhando. E ninguém conseguia, porque um falava, o outro né? Um acertava de um lado e aí tinha que fazer aquilo tudo. Então eram medicamentos muito fortes. Eu não falava com ninguém, eu era completamente insuportável. Hoje eu sou assim brincalhona, mas eu não ria, não falava com ninguém. Eu era uma pessoa insuportável, né? E aí com esses medicamentos todos fortíssimos, eu encontrei uma amiga bem legal, que ela falou para mim: pô, tua vida tá muito ruim, vamos fazer alguma coisa, vamos para as baladas, vamos, né? E aí ela me levou para essa vida bem bacana, né? Aí eram baladas, eram bebidas, eu em depressão, eu cuidava da minha avó, eu cuidava da minha filha, porque abandonaram a minha avó e eu que cuidava dela, eu cuidava da minha avó, da minha filha, trabalhava, estava em depressão, eu ainda ia para as baladas, né? E chegava lá, eu bebia muito, 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 a ponto de morrer, porque eu estava tomando aqueles medicamentos todos fortíssimos, né? E um belo dia, dessa confusão toda aí, eu fui num show do tal MC Andinho. E ela era tão minha amiga que ela me botou lá em cima do palco com ele. Eu estava muito, desculpa o termo, mas muito bêbada. E aí ele pegou e começou a dançar comigo e tal. Ele é um funkeiro, né? E na hora que ele começou a dançar comigo, que ele foi me encostar a mão, eu vi aonde eu estava, sabe? Eu olhei pra ele e falei: olha só, eu quase acabei com o show dele. Falei: olha só, você quer dançar? Você dança lá e eu aqui. Não encosta a mão em mim. Eu não sou esse tipo de pessoa. E desci. Quando eu desci daquele palco, eu vi que aquilo não era vida pra mim, sabe? Eu tinha uma filha para criar, eu cuidava da minha avó. Por que eu estava fazendo aquilo? E eu me lembrei daquela Nossa Senhora que estava lá no cantinho. Fui lá e rezei uma Ave Maria, né? Com muito medo dela ainda. E aí o que aconteceu? Nesse trabalho, eu tive um amigo que foi na porta do meu trabalho, porque a esposa dele trabalhava comigo, e ele falou assim: olha, eu queria te levar para um lugar onde é bem bacana. E lá você vai conhecer o amor da sua vida. Gente, o que eu queria? Eu queria casar, não é verdade? Eu falei: ai, bacana, eu vou nesse lugar. E era a comunidade Água da Vida, né? Onde o João faz parte. E aí eu fiz esse retiro do Água da Vida e tal. E ali eu conheci realmente o verdadeiro amor da minha vida, que era Jesus, não era homem nenhum, né? Era Jesus, que era o verdadeiro amor da minha vida. Ali foi uma transformação muito grande na minha vida, né? E dali, do Água da Vida, só que ali eu ainda não tive encontro com Maria, não tive. Eu tive com Jesus, muito grande. E aí o que aconteceu? Eu fui convidada para fazer o acampamento juvenil, né? E eu fui para o acampamento juvenil. Chegando no acampamento juvenil, eu tive um encontro espetacular com Maria. Sem medida, sem comparação a nada, sabe? Naquele momento, um dia antes de eu entrar no acampamento, uma moça me falou que sonhou comigo, né? Que eu tinha sido consagrada a Satanás na minha infância.
E aí o que aconteceu? Ela tinha tido esse sonho comigo e ela me ensinava a rezar. Ela falou que eu tinha que consagrar a minha vida todos os dias a Nossa Senhora. Gente, mas como é que você consagra a sua vida em alguém que você tem medo? Eu tinha medo de Nossa Senhora, né? E naquele momento mariano lá do acampamento, Nossa Senhora disse para mim, nitidamente, né? Através até da Magna, que fazia uma pregação, ela não me conhecia, e ela falou para mim que Nossa Senhora naquele momento vinha curar todas as minhas feridas, que eu tinha sido consagrada a Satanás quando criança, só que por uma pessoa que achou que estava me fazendo bem, né? Mas que naquele momento eu seria consagrada a Maria, por ela mesma. Ela me consagrava a ela naquele momento. E daqui por diante minha vida nunca mais seria a mesma, né? E aí o que aconteceu? Eu entendi que o medo que eu tinha de Nossa Senhora era isso. Eu tinha uma consagração que não era ela, né? E naquele momento eu fui consagrada a ela e o meu amor por ela é infinito, infinito, né? E quando eu saí de lá, eu fui no médico, eu falei para ele assim, olha, eu conheci o verdadeiro amor da minha vida. Ele falou, bom para você. Eu falei, só que eu não quero mais tomar esses remédios, eu não quero mais nada disso. Ele pegou e falou, Tatiana, isso é responsabilidade, eu não posso fazer isso, não posso assinar. Gente, não estou falando para ninguém fazer isso, pelo amor de Deus, tá? É porque realmente isso daí aconteceu comigo e foi um milagre de Nossa Senhora na minha vida. Eu saí daquele consultório, eu fui na psicóloga, parei com tudo. Hoje eu tenho 38 anos, sou essa boba que vocês estão vendo, essa palhaça que vocês estão vendo, trabalho com jovens, adoro o que eu faço, amo Nossa Senhora, sou convidada sempre para dar o meu testemunho por ela. Eu estou completamente curada da depressão e quem teve sabe o que é, né? Não tomo mais nenhum medicamento, né? Hoje eu sorrio, eu brinco, eu canto, eu pulo, né? Por intercessão de Nossa Senhora. Vou falar para vocês, a minha vida é fácil? Nem um pouco. Quem convive comigo sabe que os meus problemas talvez até aumentaram, sabe? Por quê? Porque quando você está com Jesus, quando você está com Maria, a porta é estreita, né? Não é? Padre Léo costumava dizer, né, que ir para o inferno é muito fácil, porque além de ser descida, a porta é larga. Agora, ir para o céu é muito difícil, porque além de ser subida, a porta é estreita.